De 1º e 2º Reis, 1º e 2º Reis. Vamos orar, amém? Pai querido e amado, nós queremos te agradecer por essa nova manhã na tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por podermos estar aqui e meditar em tua palavra. Fala aos nossos corações, abre nosso entendimento, conduz, ó Deus, o ensino, capacita a minha vida, Senhor, e também o dos meus irmãos, para que possamos, ó Deus, entender e transmitir aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado por esse dia, pelas tuas misericórdias que se renovaram nessa manhã, e abençoa o estudo para a glória do teu nome. Amém. Amém? Estou com um pouquinho de... Liguei. Não está funcionando? O livro de 2 Samuel, ele começa falando sobre os últimos dias de Davi, né? E o início do livro de Reis também começa a falando sobre os últimos dias de Davi e o início do reinado de Salomão. Então, ainda se trata de monarquia, o autor é desconhecido, mas é atribuído a Jeremias, possivelmente entre 560 e 538 a.C. O tema, lições da divisão do Reino Unido, palavra-chave, rei, casa e profeta, versículos, 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? E o versículo-chave é 2 Reis, capítulo 12, versículo 7. Aliás, os dois são chaves, tá? Que é um de primeira e o outro de segunda. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para o reparo das fendas da casa. O autor, existe a opinião de que os livros de Reis tenham sido escritos pelo profeta Jeremias. Muitos trechos nesses livros lembram o de Jeremias. Por exemplo, comparar 2 Reis 24, 18, 20 e 2 Reis 25 com Jeremias capítulo 52. Aí vocês dão uma analisada em casa, se é que já não fizeram isso. O principal argumento contra a autoria de Jeremias é que o relato da prisão e do cativeiro de Joaquim foi escrito por alguém na Babilônia, e sabe-se que Jeremias foi levado ao Egito. O primeiro templo ainda estava de pé. Quantos templos foram construídos? Alguém sabe? Quantos templos foram construídos? 3. Um foi por Salomão, o outro foi por Zorobabel e o outro foi pelo rei Herodes o Grande, o imperador. Estou com a dificuldade de folhear a Bíblia, de folhear isso aqui. Bom, vamos lá. Na verdade, foi organizado assim, com 2 livros, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, mas na realidade, na Tanakh, né, que é a Bíblia hebraica, não é assim, é tudo unificado, é só Reis, tá? Por exemplo. Então, são os livros históricos literários do rei. A história cronológica começou como? Começou com o povo saindo do Egito, conduzido por Moisés. Tá? Vamos só dar uma recapitulada aqui. O povo saiu do Egito, conduzido por Moisés, ficaram 40 anos no deserto. Aí muitos não alcançaram a terra prometida, até que Moisés morreu 40 anos depois. Foi levantado Oséias, né, que aí ele deu o nome de Josué, para ser o novo líder, condutor do povo até a terra prometida.
Quando chegaram lá, a gente já sabe que teve os espias, foram lá olhar e tal, chegou lá Josué e Calebe e alguns do povo, e aí tomaram, né, ali conquistaram a terra prometida, e então eles dividiram aquela terra para as 12 tribos, tá? Então foi dividido para as 12 tribos de Israel a terra de Canaã, e ficaram ali, né, se estabeleceram ali na terra de Canaã. O povo começa a viver conduzido por juízes, né? A depravação cresce até que chega no último juiz, que foi quem? Quem foi o último juiz, gente? Hã? Foi Sansão, tá? E ele foi o mais depravado, na verdade. Viveram cerca de 300 anos sem nenhuma liderança e os juízes vão sendo um pior que o outro até chegar em Sansão, que foi o último. Então iniciou-se a monarquia em Israel. O povo pediu, então, como viu que estava crescente ali a depravação, o pecado e tudo que desagradava a Deus, e o povo ia perecendo por conta disso, então o povo clamou por um rei. Né? Não era intenção de Deus, Deus queria governar sobre o povo dele, né? Ele sendo o verdadeiro rei, mas aí o que aconteceu? O povo pediu um rei, então Deus escolheu a Saul. O povo pediu um rei, mas quem escolheu foi Deus. Deus escolheu a Saul. E aí a monarquia, então, em Israel, 1000 anos antes de Cristo, começou ali com o reinado de Saul. Depois de Saul veio quem? Davi. A gente já conhece a história de Davi, bem conhecida, né? 1ª e 2ª Reis narra o final da vida de Davi, seu reinado, considerado um dos melhores reis de Israel. Ele governou quanto tempo Israel? Ao total foi 40, né? Mas foi 33 anos Israel e Judá foi os 7 anos. E aí Salomão ele assume o reinado. E aí nós vamos ver vários acontecimentos no reinado de Salomão, que aí a gente está vendo aqui agora, né? Ele teve um esplêndido reinado. Então ele começou muito bem. Mas eu já vou adiantar que ele terminou mal, né? Salomão ele começou muito bem, só que aí com tanta conquista, com tanta riqueza, com tanto esplendor, ele começou a decair da sua fé e começou a adorar outros deuses por causa que ele formava aliança, né, com outros países através dos casamentos. Casava com uma, casava com outra e teve mais de 1000 mulheres. Entendeu? Então o livro ele começa, eu já li isso aqui. O livro começa com o rei Davi já velho e entrando em dias. Envelheceu prematuramente porque contava apenas 70 anos. Seu filho Salomão tinha 19 anos. Por causa da debilidade de Davi, inicia-se uma rebelião contra ele. Então o que acontecia? Davi tinha um filho chamado Adonias. E esse filho, ele se achou privilegiado em tomar o reino do seu pai, quando seu pai estava debilitado de saúde, já estava acamado, tá? Só que havia uma promessa, né, na vida de Salomão, que ele seria o próximo rei. Então o profeta Natã foi até Batseba e falou, entra na presença do rei, vai lá e conversa com ele, porque Adonias tomou o trono e, na verdade, Adonias não é para ser rei. Quem é para ser rei é Salomão, que a promessa está sobre ele. E aí ela foi diante de Davi, chegou lá e explicou o que estava acontecendo, falou, aí Davi mandou, aí em seguida entrou o profeta Natã, e aí eles conversaram ali, e Davi então levantou Salomão como rei aos 19 anos, tá? Essa rebelião exigiu ação imediata e quem a tomou foi Natã, o profeta. Davi percebeu que Salomão era mais indicado para sucedê-lo. Ele era o escolhido de Deus. Isso aí tem a referência que vai estar em 1 Crônicas 22:9, 1 Reis 2:15. Estava claro que a escolha de Salomão era popular.
Adonias viu logo que qualquer oposição seria inútil por causa dessa rebelião. Salomão foi coroado antes da morte de Davi. Salomão recebeu seu treinamento religioso de Natã, o profeta. Esse sábio profeta o amava e lhe deu o nome de Gedidias, que quer dizer querido de Deus. O reinado de Salomão começou num esplendor de glória, era esplendor sem submissão. E como aconteceu com Saul, a vida de Salomão terminou no anticlímax, né, que é uma degradação. O seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Lembre-se, Deus deseja o nosso coração. Salomão, entretanto, foi um rei magnífico. Seu trono foi o mais grandioso que o mundo já tinha visto. E sua vida, cheia de acontecimentos e significação maravilhosa. Seu reino de quase 100 mil quilômetros quadrados era 10 vezes maior do que o reino que o seu pai herdara. Então, era notável ali, né? Salomão era o cara onde ele botava a mão, prosperava, né? Só que o que aconteceu? Ele não guardou o coração. Esse foi o problema dele. Ele não guardou o coração e continuou se dispondo à vaidade e tudo mais. Seu reino cresceu sob sábia orientação de Natã, que lhe deu o apelido de Gedidias, né? Seu reino foi bem sucedido, o povo clamou com alegria. Salomão já está assentado ao trono do reino. A ordem de seu pai era cheia de promessas, a escolha de sabedoria foi uma escolha divina. A ordem do seu pai aqui foi que ele seguisse os mandamentos do Senhor, né? O que ele começou bem, mas não terminou bem. Seu gabinete foi o maior de Israel. Sua tarefa foi a construção do templo. Grande soma de dinheiro foi gasta em erguê-lo. O culto de inauguração revestiu-se de sublimidade. Isso que era a tarefa dele, vai estar constando em Samuel 7, em 2 Samuel 7. Seu reino atingiu depois de 400 anos as vastas dimensões esboçadas por Josué. Então o que aconteceu? Ele cresceu, ele expandiu o reino, né? Ele administrou muito bem, só que para sustentar depois aquela riqueza e a suntuosidade daquele reino, o povo sofria com impostos. Já no reinado, na finalização do reinado de Salomão. Então o povo começou a sofrer com muitos impostos, né? E aí foi onde ele já terminando ali o seu reinado, né? Ele tinha um filho chamado Roboão, que Roboão, né? Então, tinha ali o seu filho Roboão, e aí começa a divisão do reino, né? Foi o cisma do reino, que era o quê? Era uma divisão voluntária, tá? Então, 10 tribos foram seguir Jeroboão, e 2 tribos, que era de Judá e Benjamim, né? Foram seguir Roboão, que era o filho de Salomão. Porém, a tribo que seria a tribo do sul, a tribo de Roboão é a tribo do sul, e a tribo do norte, que era de Jeroboão. A tribo do norte depois vai ter vários reis que foram sucedendo, né? 19 reis. Esses 19 reis, nenhum deles temeram a Deus. Nenhum deles, né? Então a parte lá que depois a capital se tornou Samaria. Então essa parte de Samaria, né, onde tiveram os 19 reis, depois junto com Jeroboão, né, 18 depois de Jeroboão, nenhum deles fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Todos foram depravados, todos foram terríveis, né? E aí também teve já a tribo do sul, que era a tribo de Judá e Benjamim, né? Então, esse reino do sul, que era comandado por Roboão, já tiveram alguns reis que foram reis bons, alguns maus, outros bons e outros mais ou menos, tá? Então,
Só que tem uma coisa que fortaleceu, que foi a dinastia. Então a família de Davi, ela continuou reinando. A sucessão foi sempre pela família de Davi, filho de um, filho de outro, filho de um, filho de outro. E aí, porque havia uma promessa, tá? Tanto que Jesus, ele é descendente de... Então o reino foi mais forte, foi estabelecido, embora mais tarde fosse dissipado, tá? Então o reino foi dividido em 931 a.C. Tinha em Jerusalém, então a parte que ficava Jerusalém foi a parte do reino do sul, onde tinham os judeus. Ali o templo era, por isso que lá na passagem da mulher samaritana falando com Jesus, ela pergunta para ele, Senhor, onde se deve adorar? No templo ou no monte? Né? Por quê? Porque foi construído um templo, né, por Jeroboão lá pro lado do norte, mas o povo saía para ir adorar em Jerusalém. O povo continuava saindo para adorar em Jerusalém, tá? Mas, então, Jerusalém era a capital, tinha ali o templo, e aí começaram a dividir os reinos em relação a isso. Então, tiveram vários reis infiéis. Foram 2 séculos dos reis ali que governaram, esses 19 reis duraram, esses 19 reinados duraram em 2 séculos. Nenhum foi fiel a Deus, chegou a ter adoração a Baal como religião oficial, né, em Samaria. Houveram várias dinastias, um golpe de estado após o outro e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Nesse lugar, nesse reinado aí, nesse reino do norte, nós tivemos os profetas Elias e Eliseu, Jonas, Amós, Oséias, né, que foram os profetas do reino do norte, porque acontecia muita coisa ruim. E eles iam lá para falar do juízo de Deus, tá? Então os profetas estavam ali alertando os reis que estavam governando mal e falando do juízo de Deus, mas eles não se arrependeram. 722 anos antes de Cristo, Deus envia o juízo, que foi o quê? Foi o império da Síria, né? Como capital tinha quê? Nínive. Eram inimigos de Israel. Tanto que Jonas foi enviado, né, para profetizar em Nínive, e ele não queria. Por quê? Porque era um povo ruim, era um povo que oprimiu demais Israel, né? Fez o que era terrível para aquele povo de Deus. E já no Reino do Sul, não houve troca de dinastia, a família de Davi permaneceu no reinado, porque era uma promessa, né? E aí, destacando alguns reis bons, teve Josafá, Uzias, Acás, Ezequias, que foi fiel a Deus, Josias, que promoveu grande reforma religiosa e fez com que o povo voltasse a adorar a Deus, Zedequias, que foi um dos últimos reis de Judá e outros. O reino do norte, ele deixou de existir em 722, né? Tanto o reino do norte quanto o reino do norte só. O reino do norte ele deixou de existir por quê? Porque a Síria foi de encontro ao reino do norte, ao reino de Israel, e ali eles destruíram ali, dissiparam o povo, porque a política da Síria era o quê? Era dispersar o povo para que eles perdessem a sua cultura e a sua identidade, tá? Então eles dispersavam o povo para o povo realmente deixar de existir, tá? Sob o reinado de Nabucodonosor, que foi avassalador, destruiu o império da Síria e no ano de 587 a.C. destrói o reino de Judá e Jerusalém. E o povo vai escravo para onde? Nabucodonosor vai, destrói o reino do sul e o reino do norte. E o povo vai escravo para onde? Para Babilônia.
tá? E eles ficam lá quanto tempo? 70 anos, tá? Então foi o exílio, e Deus tinha avisado que isso ia acontecer. E aí somente a elite, os letrados, pessoas que tinham um status mais apurado, foram os que ficaram na terra, tá? Que foram muito poucos. O Reino do Norte, ele deixou de existir em 722, e o Reino do Sul passou a ter grande e diversos problemas como pecado, idolatria, e profetas como Isaías, Jeremias, Sofonias começaram a profetizar contra Judá, e o povo não se arrependeu, e veio o Império da Babilônia, tá? Aí veio em seguida e acabou ali com o Império de Judá. O Reino do Sul. Página 36. A riqueza e a glória do reino de Salomão fizeram com que a rainha de Sabá ficasse como fora de si. Salomão era um homem fraco e faltoso. Ele teve Deus deu algumas diretrizes para ele, né? Durante algum tempo ele reinou sobre a direção de Natã, que era o profeta. Mas com o tempo, quando ele foi vendo que as coisas iam crescendo, e ele começou a se envaidecer, se ensoberbecer, e tudo para ele era tudo muito suntuoso, tudo muito grande, e aí ele começou a se corromper. Então foram construídos 3 templos. O primeiro é o de Salomão, que foi destruído pelos babilônios, cerca de 587 a.C., que foi o mesmo período. Cadê? Perdi aqui. Foi o mesmo período que a Síria acometeu o Reino do Norte, tá? O segundo é o de Zorobabel. Não se comparava na elegância de suas linhas com o de Salomão, que teve dificuldades. Esse que Zorobabel construiu, ele teve muitas dificuldades, porque houve oposição e ficou a obra parada 16 anos, tá? Mas ele conseguiu fazer. Quem era Zorobabel? Ele era um príncipe da tribo de Judá, ele era do Reino do Sul, tá? O terceiro foi o Templo de Herodes, erigido em escala mais grandiosa em 20 a.C. e completado em 64. Foi destruído por Tito no ano 70. Então, já a construção de Herodes, ela já teve um outro propósito. Primeiro, ele queria agradar a César, né? E fez, se eu não me engano, eles fizeram esse templo no Monte da Antônia, né? Que tem lá em Israel até hoje. Então, esse templo, ele fez algumas, vamos dizer assim, algumas remodelações, algumas modificações dentro daquilo que Deus tinha estabelecido, né? No de Salomão, ele tirou o modelo do tabernáculo, né? Mas ele já quis, porque ele era um homem pagão, ele era um homem incrédulo, então ele já quis fazer como que um investimento político, né? Então aí ele começou, para agradar a todos, começou a colocar dentro do templo esculturas, imagens de esculturas pagãs, fazer adoração a outros deuses. Então isso começou a desagradar os judeus, e eles tomaram isso como profanação. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí aqui tem a história do reino dividido, no capítulo 37, que foi o que eu falei, né? Logo após o Império Babilônico, veio o Império da Pérsia. Então a gente já falou do reino dividido. E depois de dividir o reino, de ser destruído o reino do norte, né? E o reino do sul entrar em pecado, idolatria e também ser destruído, o que aconteceu? Veio o Império da Pérsia, que acometeu o Império Babilônico, e aí ficou dominante
o Império da Pérsia, que foi um dos maiores impérios do mundo. O Império Persa, ele destrói o Império Babilônico e a sua política agora é uma política diferente. Ela não é uma política de dispersar o povo para que eles percam a identidade. Não. A política deles é deixar livre. Se você ficar, você paga os impostos. Se você quiser ir, pode ir embora. Então foi quando o povo voltou para sua terra. Que aí a gente vê que mais para frente, né? Neemias, ele vai ver como é que está a cidade, vai chorar, porque vai reparar os muros, aquela coisa toda, mas eles estão voltando para sua terra, tá? Então, aí nós temos, eu vou citar alguns aqui, nós tivemos 20 reis no Reino do Sul, que foi na dinastia de Davi, e 19 reis no Reino do Norte, ali a partir de Jeroboão, tá? Então, todos esses reis aqui foram ruins, que foi do Reino do Norte. Jeroboão, Nabade, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jevacás, Jeoás, Jerobeão, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, Peca e Oséias. Esses 19 reis foram péssimos, foram reis de Samaria, tá? Foram aqueles que desagradaram a Deus. Já no Reino do Sul, tiveram alguns reis que foram bons e outros mais ou menos, e outros foram ruins, tá? Então teve Roboão, que foi ruim, Abias, que foi ruim, Asa foi bom, Josafá foi bom, Jeroão, ele foi ruim, ele casou com Atalia, filha de Acabe com Jezabel. Acasias foi ruim. Atalia, depois, ela foi a mãe de Acasias, tá? Essa Atalia. O que aconteceu? Essa mulher terrível. Quando o filho dela morreu, ela matou os netos para tomar o reino. Olha só. E aí sobrou um, que foi Joás, tá? Então, Joás, ele sucedeu a avó dele aos 7 anos, e este obedeceu a Deus enquanto o sacerdote Joiada era vivo. Depois ele se desviou, tá? Então foi ruim também. Amazias foi mais ou menos, foi meio frouxo. Uzias também. Jotão foi um bom rei, Acás foi ruim, Ezequias foi bom, Manassés foi ruim, Amon foi ruim, Josias foi bom, Jeoacás foi ruim, Jeoaquim foi ruim, Joaquim foi ruim, Zedequias mais ou menos, tá? Então, aqui a gente tem o livro, ele vai falar dos detalhes, tá? Do que aconteceu a cada reinado. Eu estou só fazendo um resumo aqui do que foi pertinente e daquilo que foi ruim dentro do reino de Deus, do reino de Israel. Então, essa foi a história do reino dividido. Pecado traz divisão. Agora, o Elias, capítulo 30. Página. Eu estou correndo, gente. Já acabou até minha bateria. Alguém tem alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? Pode me interromper. Então, dentro do Reino do Norte, apareceram esses 2 profetas, Elias e Eliseu. E a gente vê histórias muito interessantes acerca desses 2 profetas, né? E são muito pregadas. Então são histórias que realmente a gente já conhece, né? Mas quem aqui sabia que eles profetizaram no Reino do Norte? O que era o Reino do Norte? Era as 10 primeiras.
Quem sabe dizer o que foi o cisma? Não, eu estou pedindo para vocês interagir. O que foi o cisma? O cisma do reinado. O cisma do reino. O que foi? Foi a divisão voluntária. Né? Foi a divisão voluntária. Por quê? O cisma, com C. Por quê? Porque existiam dois reis. Jeroboão e Roboão. Roboão, da dinastia de Davi, filho de... Tá vendo, Musa? Vocês estão dormindo, gente? Roboão era filho de quem? Não deixa de ser. Porque assim, não era filho, não. Mas assim, como Saul era de qual tribo? Benjamim. Roboão era descendente de qual tribo? De Judá. Porque ele era filho de Salomão, que era da tribo de Judá. Vocês estão conseguindo pegar isso aqui? Porque no Antigo Testamento a gente vai, a partir de então, a gente vai começar a ver dessa forma. Tribos, povos, reinos, tá? Então, se vocês pegarem isso aqui, vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que vem depois, tá? Então, começou como teocracia de Deus, né? Deus era que governava o povo. Depois foram levantados os juízes, né? Terminando ali, como os juízes eles foram se degradando, foi ficando um pior que o outro, né? Um foi ficando pior que o outro, até chegar na depravação que foi o último juiz, tá? Então chegou ali Sansão, e aí o povo pediu o quê? Quem foi o primeiro rei? Saul foi o primeiro rei, tá? E Saul era da tribo de Benjamim. Depois foi vindo. E por que Saul já era da tribo de Benjamim? Porque quando saiu da terra prometida, quando saiu do Egito, atravessou o deserto, chegou na terra prometida sob a liderança de Josué, o que aconteceu lá? Quando conquistaram e entraram na terra prometida, qual foi a primeira coisa que foi feita? Dividiu a terra pelas quantas tribos? 12 tribos de Israel, tá? Então aí a partir daí a gente vai ter essa visão. Antes era um reino unido, Israel tinha 12 tribos. Só que aí veio a divisão e aí quando separou duas tribos, Benjamim e Judá, para o lado sul e separou as outras 10 tribos para o lado norte com Jeroboão no comando. Amém? Deu para ficar claro isso aqui? Olha o questionário. Estudar a genealogia ajuda bastante. Genealogia. Aí você vai ver isso já no começo de 1 Crônicas. João era um inteiro do trono, né? E o povo se reuniu para impostos, aí eles fizeram. E o povo não deu ouvidos, né? Aí o povo se até se por norte, né? Com Jeroboão, e as pessoas ficaram com Jeroboão. Isso. Porque na verdade Roboão, ele quis ser pior do que Salomão na questão de cobrança de impostos, né? Ele quis ser pior. E aí o povo não estava aguentando aquela opressão, então as tribos se dividiram, entre aspas, né? Porque ficaram 2 para um lado e 10 para o outro. E aí a maioria foi com Jeroboão por conta dessa questão de pagamento de impostos, tá? E as outras 2 preferiram ficar na dinastia de Davi, tá? Israel e a outra Jerusalém. O governo de Israel perdeu Jerusalém. Sim. O norte ficou Israel. As 10 tribos do norte ficou com Jeroboão.
Com Jeroboão. Apesar de ser menor, só ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim com Roboão, a dinastia era forte, tá? Então ficou sendo reinado sempre com a família, foi sempre a família de Davi, sempre os descendentes de Davi. Oi? Que era o sul. E a do norte não, teve vários golpes de estado, não teve dinastia, foi uma bagunça. Os assírios tomaram o norte e depois lá a Babilônia pegou. Isso. Primeira Reis, capítulo 2. Do 16 até o 25 da palavra. Da divisão da cidade. Primeira Reis, capítulo 2. Que ficaram com Roboão, as duas ficaram, e as 10 que ficaram com Jeroboão. Aqui, peraí. Vamos ler então aqui o reino dividido. Capítulo 37, página 37. É interessante a gente ler aqui o comecinho também, que vai falar um pouquinho. Deus, numa hora de tanta prosperidade, ele esqueceu a Deus, é isso, está dizendo aqui. Ai, que dificuldade. É difícil não esquecer de Deus numa hora de tanta prosperidade. A pessoa tende a pensar só nos seus bens. Foi toda essa glória que levou Salomão à queda, por causa da sua apostasia. Então, Salomão abandonou a fé. Deus levantou inimigos para o afligirem. O livro de Eclesiastes descreve a futilidade da vida de Salomão nessa época. A rainha de Sabá foi testemunha do reino de Salomão em seu apogeu e viu o cumprimento da oração que Davi fez por seu filho 1 ano antes de morrer. A reputação de Salomão espalhara-se provavelmente com as viagens da sua marinha. A fama de Salomão estava ligada com Jeová. Foi isso que despertou o interesse da rainha de Sabá. Ela ficou impressionada com a sua sabedoria, a sua criadagem e o seu Deus. Tá? Então aqui só para a gente complementar a questão o que aconteceu aí no finalzinho com Salomão. Salomão reinou 40 anos, o segundo grande período do Reino Unido. A princípio tudo foi bem, porém mais tarde surgiram problemas sérios. Observe que Saul, Davi e Salomão reinaram cada um deles 40 anos. Tá? Os impostos durante o reinado de Salomão sobrecarregaram muito o povo. O luxo e a idolatria tinham rebaixado a moral. O reino estava a ponto de dividir-se. A prosperidade e o poder que Salomão alcançou tinham seus perigos. Isso custava dinheiro e significava aumento de impostos que se tornaram um fardo insuportável, gerando sementes de intranquilidade e revolta. Salomão instalou-se soberbamente em Jerusalém, edificando o seu famoso templo, mandando vir operários e materiais de fora do país, e depois construiu para si um palácio que deixou abismados os seus próprios súditos e os seus visitantes estrangeiros. Então, ele tinha esse palácio, ele já provavelmente tinha construído na intenção de fazer novas alianças e mostrar o poder do reino dele, tá? Aquilo estava dominando o coração de Salomão. O templo não era vulgar, era incomum. Templo maometano, a classe dos criados e criadas. Durante esse tempo houve corrupção e suborno, e debaixo de toda esta carga crescia inquietação e o espírito de rebeldia no povo. O povo começava a ver que Salomão estava perdendo o seu contato com Deus. Começava a perceber que a motivação do coração dele era outra. Então começou a trazer uma intranquilidade sobre o povo, né? E demonstrando isso em cobrança de valores exorbitantes daquele povo que já não estava mais suportando.
Durante esse tempo, considere os acontecimentos que levaram ao declínio do reino. Por muitos anos, houve ciúmes entre o norte e o sul. A causa do ciúme datava de 300 anos e era dividida principalmente ao ciúme entre as tribos de Efraim e Judá. Note as bênçãos que Jacó interpretou sobre Efraim, em Gênesis capítulo 48. Alguém pode abrir? Gênesis capítulo 48, do 17 ao 22, e 49, do 22 ao 26. 17 ao 22, Gênesis 17 ao 22. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai, para a transpor de sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Olha só, o que aconteceu com Jacó? Quem era o primogênito? Esaú era o primogênito, né? Então ele transferiu isso para o neto. A bênção sobre Efraim ao invés de Manassés, né? E desde os dias de Josué, que era da tribo de Efraim, ela que ocupava lugar de destaque. Olha o poder da bênção. Presta atenção no poder da bênção. Quando a gente fala assim, abençoe seu filho, abençoe seu neto, seus descendentes, a gente não está falando de palavras que estão voando no ar. Está falando de coisas que estão diante de Deus. O poder da bênção, o poder da rebeldia. Uhum. Apesar de estarem com razão, estarem reclamando de impostos, eles quiseram dividir, né? Foi consensual. A primeira capital do Reino do Norte é Samaria. Tá? Daí veio depois aquela inimizade entre os samaritanos e judeus. O povo se dividiu a tal ponto que se perpetuou depois por um bom tempo, né? Até hoje, os samaritanos e os judeus têm uma rixa, né? Então, desde a rebeldia, começou só com a separação, depois continuou a vida toda. O povo, na verdade, ele não é homogêneo como no início, né? Até hoje tem a divisão, mas eles não são homogêneos como no início. E tanto para o Reino do Norte quanto para o Reino do Sul houve juízo. Por quê? Porque em momento nenhum Deus queria que o reino dividisse. Em momento nenhum, né? Era para o povo estar cada vez mais unido. E aí o que aconteceu? Surgiu a dificuldade através do rei, que era um rei também levantado por Deus, mas era homem, era carne, errou, mas aí o povo, em vez de se unir, o que foi feito? Se dividiram, tá? Interessante que não teve guerra entre eles. Por quê? Porque alguém sabe responder? Teve sim. Não, assim, o do Sul era muito mais potente, porque eles tinham mais... Teve um rei, eu não me lembro qual foi agora, que ele acometeu o reino do norte. Não, mas houve sim guerra entre o reino do sul e o reino do norte. Mas sem a permissão de Deus, né? Sem a permissão. Porque na primeira reis 12, 24 fala,
falando de 23. Judá. Fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, ele estou com o povo dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. Eu ouvi a palavra do Senhor e voltado segundo a palavra do Senhor. Então eles não tiveram assim uma permissão. Pode ter havido guerras depois, mas sem permissão de Deus. Tá? Sem a... Foi um rei só. Eu não me lembro se foi Jeroão, não. Esse tem nome parecido. Para eu não errar, mas foi um rei só, que acometeu um ataque contra o Reino do Norte e saiu perdedor, né? Parece que ele ficou pouquíssimo tempo no reinado. Ele foi tentar juntar, vamos dizer assim, né? Foi tentar dominar e fazer um reino só, mas aí não foi possível. Então, onde que eu parei? Ah, tá. Considere os acontecimentos que levaram ao declínio do reino. Por muitos anos houve ciúmes entre o norte e o sul. A causa do ciúme datava de 300 anos e era devida principalmente ao ciúme entre as tribos de Efraim e Judá. Note as bênçãos, isso aqui a gente já leu. A transferência de autoridade para Judá deu-se com Davi, que pertencia a essa tribo. Todo esse ciúme entre as tribos intensificou-se por causa das privações pelas quais o povo passava como resultado da arbitrariedade de Salomão. Suas exigências criaram opressão e sua infidelidade a Deus reclamava justiça. Quando o filho de Salomão, Roboão, ameaçou colocar fardos mais pesados sobre o povo, então quer dizer, ele quis ser pior do que o seu pai. Sua imprudente teimosia só fez acrescentar combustível à fogueira, que se vinha formando e ardendo por quase 300 anos. Desde o tempo dos juízes, veio logo a revolta das 10 tribos, mas a tribo de Judá e Benjamim permaneceram leais. Essa crise levou à indicação de Jeroboão como rei da parte do norte. Após a morte de Salomão, Israel reuniu-se em Siquém para proclamar Roboão rei. Antes, porém, o povo fez-se o pedido de que lhe aliviasse o pesado jugo que lhes havia posto Salomão. Quando Roboão, aconselhado pelos jovens que havia crescido com ele na corte, recusou atender o povo. 10 das tribos recusaram reconhecê-lo rei. As 10 tribos do norte aclamaram o rei Jeroboão. Judá e Benjamim seguiram a Roboão. A divisão do reino era, assim, um fato consumado, mas não veio totalmente de surpresa. Tensões no relacionamento entre as tribos puderam ser vistas já nos dias de Josué e nos dias de Juízes. No início do reinado de Davi, somente Judá aclamou o rei. Salomão teve dificuldade de manter o reino unido. A história do povo, que até o fim do reinado de Salomão havia feito referência a um povo e a um reino, passou no ano de 932 a.C. a referir-se a 2 reinos: o reino do norte, ou de Israel, e o reino do sul, ou de Judá. Aqui, quando eu estava vendo aqui, na página 42, fala assim, o reino de Saul ou de Judá. Por quê? Por que está dizendo o reino de Saul? A gente está falando de 12? Quais são as 2 tribos do sul? Benjamim e Judá. Por que reino de Saul? Tá bom? Gravem bem isso. Essa crise levou à indicação de Jeroboão como rei da parte do norte. Onde que eu parei? Então, lá na página 42, o título está assim, o reino de Saul ou de Judá. Só que até agora a gente está vendo o quê? A gente está vendo o reino do sul.
né? Qual era o reino do sul? O reino do sul era a tribo de Benjamim, junto com a tribo de Judá. Aqui está falando o reino de Saul, por quê? Porque ele foi o primeiro rei e ele era de Benjamim, tá? Então a monarquia se iniciou com ele. Então a tribo do sul ficou, deu continuidade ao início da monarquia, tá? Entendeu? Neste ponto, o relato histórico parece um pouco confuso quando se tenta compreender o que aconteceu simultaneamente nos dois reinos. A Bíblia apresenta a história de Israel e de Judá alternadamente. Nos livros de Reis, a história de Israel é relatada com mais detalhes. Nos 200 anos que durou o reino de Israel, os dois reinos irmãos viveram tempos de franca hostilidade, tempos de coexistência pacífica e tempo de aliança direta. E ambos os reinos foram profundamente influenciados por seus reis, tanto para o bem como para o mal. Após os reis do Reino Unido, Saul, Davi e Salomão, seguiram-se os reis do Reino Dividido. Por que Reino Unido? Saul, Davi e Salomão foram os três primeiros reis. Por que está falando Reino Unido? Porque Israel era um só, tá? E aí o reino dividido que veio com o sul e o norte. Jeroboão e Roboão. A causa do declínio. Um novo nome de grande importância surge nas páginas dessa história. Jeroboão era jovem de origem humilde, mas tinha conquistado notoriedade por causa dos seus fiéis serviços e realizações. Aías, o profeta, fez a Jeroboão uma surpreendente revelação. Usando da fantasia oriental, tirou a capa nova que vestia e, rasgando-a em 12 pedaços, disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. O reino dividiu-se. O julgamento veio sobre Salomão por seus longos anos de luxo, orgulho e poder. A apostasia religiosa vinha como um verme mortal, corroendo a raiz da vida de Israel. Um dia a árvore caiu, nada destrói mais a raiz de uma nação do que o declínio religioso. Então, aqui a gente vê que, conforme a palavra de Deus ao profeta, parece que Deus que está dividindo a terra, né? Só que isso não é por causa das coisas que já estavam acontecendo. Não foi Deus quem dividiu. Foi a presciência de Deus que alcançou o acontecimento futuro. Vocês estão entendendo isso? A presciência de Deus alcançou, ou seja, ele já sabia o que ia acontecer. Por quê? Porque o reino começou a entrar em apostasia. E certamente, quando tem apostasia, haverá Isso é certo, irmão. Onde tem apostasia, tem divisão. Tá? Quando se perde o temor de Deus, já era. Aí é ladeira abaixo, né? É a causa do declínio. Então, a causa do declínio nada mais é do que a apostasia. Tá? O julgamento veio sobre Salomão por seus longos anos de luxo, orgulho e poder. A apostasia religiosa vinha como um verme mortal, correndo a raiz da vida de Israel. Por quê? Porque ele começou pelo líder. Ele começou a fazer outras alianças, e dentro dessas alianças ele começou a adorar os deuses das mulheres que ele adquiria, né? As alianças que ele fazia pensando no poder, pensando na extensão do seu território, o que ele fazia? Ele ia se corrompendo aos poucos. Aquilo ia entrando no coração dele e a fé dele ia se esvaindo. Então foi quando o líder entrou em apostasia e isso começou a jorrar em meio ao povo. Por quê? Porque a liderança refletia aquilo que o povo estava vendo. Refletia aquilo que o povo deveria, entre aspas, ser. Tá? E aí o pecado, qual foi o pecado? Apostasia. O pecado traz divisão. Embora não soubesse, o povo estava realizando o propósito divino.
Alguém abre aí 1 Reis, capítulo 12, verso 15 e 11, do 29 ao 33. Primeira Reis 12, 15. 12, 15. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aia, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Que foi a profecia que nós falamos agora, que o profeta falou a Jeroboão. 1 Reis 11, 29 ao 33. Sucedeu, pois, naquele tempo, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o Silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova. E sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Então havia um propósito divino, né? Jesus, ele é o descendente da tribo de Judá. Então a família de Davi não saiu do trono. O descendente de Davi, a raiz de Davi. Então havia um propósito de Deus para isolar, né, a família de Davi ali, para que se cumprisse a palavra da descendência de Jesus, tá? Para chegar até Jesus. E o restante do povo depois lhe seria por servo, tá? Deus não podia ignorar a desobediência de Salomão às suas mais claras ordens. O reino do povo escolhido de Deus foi dividido pelo pecado há quase 3.000 anos. Vemos esse reino esfacelar-se e finalmente ser levado em cativeiro. E aí é quando a gente viu, né, que veio o Império Babilônico, depois veio o Império Persa, que foi o que deu a liberdade para eles. Mais 70 anos ficaram cativos no Império Babilônico. Faz parte da profecia que estas duas partes de Israel serão reunidas de novo aqui na terra, quando Cristo voltar em glória. Que aí é onde será um Senhor e todos serão seus súditos. Aí vem o ministério de Elias. Elias foi um dardo de fogo que Deus desferiu sobre o perverso Acabe e o idólatra de Israel. Acho que é isso que quer dizer aqui, né? Elias foi um dardo de fogo que Deus desferiu sobre o perverso Acabe e o idólatra Israel. O povo. Ele atravessa essa página da história de um modo rápido e terrível como relâmpago. Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, é a maneira como é apresentado. O nome Elias significa Jeová é meu Deus. Adaptava-se perfeitamente a ele. Foi o mais notável dos profetas. Acompanhe seu aparecimento repentino, sua coragem intrépida, o zelo, os pináculo do seu triunfo no Monte Carmelo e profundeza do seu desalento, seu glorioso arrebatamento ao céu no redemoinho e a aparição no Monte da Transfiguração foi uma figura notável das montanhas de Gileade. Seus longos cabelos caíram-lhe sobre o manto e pele de carneiro. Gente,
ele não subiu numa carruagem de fogo. Eu ia perguntar isso agora. Tá? Às vezes a gente vê umas pregação aí dizendo que Elias subiu numa carruagem de fogo e largou a capa sobre Eliseu. Não, foi um redemoinho. Tá? A palavra ela é bem clara. Jeová o enviou para colocar um fim ao destacável culto a Baal. Então, como a gente falou, a religião oficial naquele tempo ali, no Reino do Norte, era o baalismo, né? Era o culto a Baal. Então, Jeová o enviou para colocar um fim ao destacável culto a Baal praticado durante o reinado de Acabe, que se casara com a ímpia princesa pagã Jezabel, surgindo inesperadamente do deserto e pondo-se diante do rei corrupto no resplendor da sua corte. O severo profeta falou-lhe ousadamente: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Segundo o quê? Fora-lhe dado poder para fechar os céus de tal modo que não chovesse durante 3 anos e meio. A ligação de Elias com Deus era muito tremenda, a ponto dele confiar tanto, e Deus também confiar nele, dele dizer, olha, não vai chover, e não chovia. E depois dele dizer, agora vai chover. Aí manda o moço lá olhar, e vai 7 vezes. E aí aparece uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Tá? E aí é uma das maravilhas que acompanharam Elias aí, segundo o seu ministério diante de Deus. Onde que eu parei aqui? Tão certo. Tá. Ele pediu que descesse fogo do céu diante dos profetas de Baal, no Monte Carmelo. Foi o evangelista do seu dia, trovejando advertências, e a esse povo dela. Então, o que Elias estava fazendo ali, na verdade? Ele estava combatendo a idolatria. Né? Ele era um profeta que estava ali combatendo a idolatria. Então, toda vez que Acabe via ele chegando, falava, não quero. Ele só vinha aqui eu não quero esse aí não. Aconteceu com Jeremias, né? Não, tira esse daí, traga alguém que venha trazer boas novas. Traga alguém que venha falar alguma coisa boa, porque esses profetas estão falando coisa ruim. Então, quer dizer, isso era um pouco místico também. Por quê? Porque eles queriam positividade, tem que trazer, mas eles não queriam reparar o seu altar, eles não queriam reparar o seu pecado, ou seja, aniquilar o seu pecado, largar o seu pecado, né? Eles não queriam se arrepender. E Deus enviava ali enviou Eliseu para falar das coisas concernentes às coisas do céu, que era a vontade de Deus, mas eles não se arrependiam. Aliás, Israel é um povo difícil, né, irmãos? Desde o começo, porque não era uma questão somente de desânimo, era uma questão de apostasia, de abandono da fé, de idolatria a outros deuses. Como é que alguém conhece Deus e vai servir outros deuses, né? Então, mas isso aconteceu muito em Israel. Hoje em dia a gente fala assim, caramba, olha, era crente, agora foi para macumba. Os israelitas faziam isso. Largavam Deus e adoravam Baal, né? Então hoje a gente se surpreende quando a gente vê, olha, o irmão saiu da igreja e foi para macumba, como é que pode? Aí a gente fala, nunca teve Deus, né? Mas os israelitas, que era o povo de Deus, faziam isso, iam prestar culto a outros deuses. Aí o que Deus fazia? Enviava juízo, afligia a alma, para que as pessoas pudessem despertar e retornassem para Ele. E Deus sempre falou para retornar. Então, às vezes a gente fala assim, nunca teve Deus. Às vezes teve. Só que aí para voltar é que é mais difícil. Para voltar é que o negócio fica pesado. Mas sempre antes do juízo, mandar sempre perdão, tô avisando. Sim. Mas aí hoje
na fé contemporânea, as pessoas esperam alguém se levantar e falar assim: assim te diz o Senhor, especificamente. E Deus já está falando. E Deus fala através da profecia, que é a palavra, e a gente não dá ouvidos, porque a gente está esperando alguém ser levantado para falar: assim te diz o Senhor, te chame pelo nome, ou então Deus se materialize na sua frente para você crer. Tudo escrito, é a maior profecia que tem, a supremacia da igreja. Elias poderia ser chamado de Moisés II. Em Elias, a força profética atingiu o clímax. Ele desempenhou o seu ministério com profundo zelo. Ainda tinha mais não. Com profundo zelo pela lei de Deus e pela glória de Jeová. E assim como Moisés, o seu ministério foi acompanhado de realizações de milagres. 3 aspectos salientaram-se no caráter de Elias: a coragem, a fé e o zelo. A gente vê, às vezes a gente fala assim: o profeta Elias, que ele chegava muito contundente e falava e não sei o quê. Aí o profeta João Batista, que chegava e xingava de raça de víboras, que não sei o quê. Mas tudo dependia, isso a gente via, porque dependia do ministério que ele estava exercendo naquele momento, que era um ministério de conserto. E aí você começa a ver que Elias, ele não foi só alguém que chegava e era muito contundente, ia contra Acabe, ia contra o reinado, ia contra o pecado, mas ele também foi usado em várias situações, como na questão do azeite da viúva, né, para abençoar, para ser um instrumento de Deus, tá? Então, coragem. Sozinho desafiou os sacerdotes da religião oficial para um confronto público no Carmelo. Não digo só coragem, mas confiança em Deus, né? O que vai trazer coragem para mim e para você, irmão? Confiança em Deus. Coragem é isso, é confiar que Deus está no barco. E a fé, o fundamento da sua coragem, que é o confiar em Deus. Quanta fé tinha Elias para ousar enfrentar Acabe e dizer-lhe: nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O zelo pelas coisas de Deus. O ministério de Elias foi amplamente acompanhado de milagres. Nenhum profeta separou Elias nesse aspecto, superou. Com veemência, Elias condenava a apostasia e a iniquidade em Israel e conclamava o povo para que voltasse para Deus, observando as suas leis. A apostasia no tempo do Antigo Testamento atingiu o máximo nos dias de Acabe. Acabe foi o rei mais profano, perverso, pior que teve. O ministério de Eliseu. Eliseu sucedeu a Elias. Era um tipo caridoso, em contraste com o ardoso Elias. Elias preparou Eliseu para ser seu sucessor, e seu ministério durou 50 anos. A maior parte de seus milagres foram atos de bondade e misericórdia. Teve grande influência sobre os reis dos seus dias e, embora não aprovasse os seus atos, vinha sempre em socorro deles. Elias e Eliseu apresentam acentuado contraste. Elias foi o profeta do julgamento, da lei, da severidade. Eliseu foi o profeta da graça, do amor e da ternura. Jeroboão, o governador do reino do norte, chamado Israel, fez de Siquém a capital. Parecia o lugar naturalmente indicado por ficar no centro da região. Era costume, segundo a lei, o povo ir a Jerusalém regularmente para adorar. Jeroboão receava que as tribos viajassem a Jerusalém, a capital do reino de Roboão, a fim de lá adorarem a Deus. Por isso, fundiu 2 bezerros de ouro e os colocou em lugares convenientes: Betel, no sul, e Dan, no extremo norte do reino,
de modo que o povo não tivesse de ir a Jerusalém. Ele tinha medo que o povo fosse para Jerusalém e ficasse por lá. Mais de 20 vezes ele é descrito como Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Após 256 anos, o povo foi levado cativo pelo rei da Síria. Muitos dos profetas de Israel tinham advertido o povo quanto ao cativeiro, mas eles não quiseram voltar-se da idolatria para Jeová. Os assírios eram guerreiros fortes e cruéis. Construíram seu reino com a pilhagem de outras nações. Esfolavam pessoas vivas, cortavam-lhe as línguas, arrancavam-lhe os olhos, desmembravam-lhes os corpos e depois, para infundir terror, levantavam montes de crânios humanos. Por 300 anos a Síria foi um império mundial, por isso que vive em guerra até hoje. Povo muito terrível, uma descendência muito mal. Eu já ouvi relatos, né, de outros estudos que eles abriam a barriga das mulheres e colocavam um gato dentro e costuravam. Quando eu estudava, a gente estudou sobre isso. Eles faziam isso, mas tem livros na Sim. história normal que falam sobre isso. Era um povo muito ruim. Até um povo psicopata, né? Porque para fazer um negócio desse é muita maldade. Judá e o cativeiro. Agora vamos falar do cativeiro. O reino do sul tentou conquistar o do norte. Durante 80 anos houve guerra contínua entre eles, mas fracassaram no seu propósito. Veio então o período de 80 anos de paz entre os dois reinos, depois do casamento do filho de Josafá com a filha de Acabe. Quem era a filha de Acabe? Atalia. E depois ela se tornou vó de quem? Joás. Ela casou, né, aqui com Josafá. Josafá casou com Atalia, aí ele teve vários filhos. Cadê aqui? Finalmente houve um período de 50 anos onde se guerreavam de tempos em tempos até o cativeiro. No Reino do Sul, só uma dinastia, que era a dinastia davídica, de Roboão e Zedequias. Os grandes profetas dessa época foram Isaías, Natã, Jeremias, Joel e Sofonias. Cerca de 136 anos depois da Assíria ter levado cativo o Reino do Norte, o Reino do Sul foi levado em cativeiro por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jerusalém foi destruída e o templo queimado e os príncipes levados presos. E aí começou o cativeiro do povo. O povo esqueceu de Deus e recusou ouvir a advertência dos profetas. De repente, eu já vi alguns pregadores falando sobre isso, que o povo se esqueceu de Deus e questionava Deus por que de 70 anos, sendo que Deus já tinha falado. Né? O povo fica cego, faz a coisa errada, fica cego e coloca a culpa em Deus. Como é que pode um negócio desse? E aí, no meio da desobediência, Israel se tornou arrogante. Por quê que eu tenho que ficar 70 anos? Né? Então o povo esqueceu de Deus, recusou ouvir a advertência dos profetas. Deus queria que seu povo aprendesse a lição de obediência e dependência a Ele. Irmão, presta atenção a uma coisa aqui, eu vou abrir um parênteses. Toda vez que eu e você errar, sendo nós, povo de Deus, filhos por adoção, Deus ele vai permitir que nossa alma seja afligida para a gente retornar a Ele. Ah, mas eu estou passando por um momento tão difícil, Deus não está me vendo, Deus não ouve minha oração, alguma coisa você tem que consertar. Alguma coisa está fora do prumo. Aí sabe qual é o nosso problema? A gente quer andar com quem fala assim, ai, Deus vai prover. Não é assim? A gente quer andar com quem fala assim, ai, fique em paz, Deus está no controle. Não, quem está no controle é você que está fazendo a coisa errada, está sofrendo e não está enxergando. E a gente precisa entender isso.
Deuteronômio é claro, ele fala, você vai seguir a palavra, os mandamentos, você vai ser abençoado. Você não vai seguir, você vai desobedecer, você vai ser amaldiçoado. É 880, Deus não tem meio termo, não tem mornidão. E aí a gente vê esse evangelho, que a gente vê que desde o Antigo Testamento, a gente vai lá em Gênesis, até Apocalipse, Deus está falando a mesma coisa. Me obedece, anda no meu caminho, eu estou contigo. E a gente faz o quê, irmão? A gente murmura, a gente quer seguir outro caminho. Por quê? Porque o caminho de Deus não é bom aos nossos olhos. Aí a gente vai seguir um caminho tortuoso, começa a sofrer e põe a culpa em quem? Deus me abandonou. Desperta tu que dormes. Então, o cativeiro foi necessário para que o povo despertasse. O reino do sul tentou conquistar o do norte. Durante 80 anos houve guerra contínua entre eles, mas fracassaram no seu propósito. Então, um período de 80 anos de paz entre os dois reinos, depois do casamento do filho de Josafá com a filha de Acabe, era o filho de Josafá, eu me confundi. Finalmente houve um período de 50 anos, onde se guerreavam de tempos em tempos até o cativeiro. No Reino do Sul houve uma só dinastia de Roboão e Zedequias, que era a dinastia davídica. Os grandes profetas dessa época foram Isaías, Natã, Jeremias, Joel e Sofonias. Cerca de 136 anos depois de a Assíria ter levado cativo o reino do norte, o reino do sul foi levado cativo por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jerusalém foi destruída, o templo queimado e os príncipes levados presos. O povo esqueceu de Deus e recusou ouvir a advertência dos profetas. Deus queria que seu povo aprendesse a lição de desobediência e dependência dele. Em 1 Reis, vemos desmoronar-se o reino de Israel, orgulhoso e arrogante. Em 2 Reis, pecando ainda mais. Então, eles não paravam, não se arrependiam. Os profetas ficavam sem saliva de falar. Olha que insistiam, hein? A gente vê várias histórias de Elias indo falar com Acabe, profetizando contra o reino, falando contra Samaria, contra o povo, contra a idolatria, contra tudo, e o povo não se redimia. Alguém sabe, gostaria de comentar isso? Por que você acha que o povo não se redimia? É uma pergunta aleatória, tá? Não está no texto. É pessoal. Porque o povo não se redimia, visto por eles mesmos, como eles eram liderados, a liderança estava contaminada, e quando a liderança está contaminada, com uma visão totalmente diferente, passava isso para o povo. O povo, como até hoje acontece, o povo sempre precisa de alguém para dirigir ele. Né? Se a direção é torta, o povo também acaba ficando torto. Como deveria ser o contrário, né? O povo pode, por ele do alto, andar no caminho certo. Mas o ser humano tem a dependência do outro ser humano para guiá-lo. Né? O povo, na verdade, não precisa, como a própria palavra aqui. Tu chegou num ponto muito importante. A questão do individualismo. Ninguém consegue adorar a Deus sozinho. Ninguém pode tentar da maneira que for. Eu adoro a Deus na minha casa. Eu que sei da minha fé. Mentira, irmão. Mentira. Por quê? Deus já criou tribo, nações, reinados. Ele já fez o homem viver em comunhão, em conjunto, e é ali que ele ordena a bênção. Não adianta. Por mais que eu e você venhamos a tentar ser individuais, sozinhos, a gente não consegue. Ele mesmo é 3, isso mesmo. Você está entendendo? Não tem como. É uma coisa que muita gente tenta e não consegue. Não consegue, irmão. Às vezes a pessoa, ela entra num monte de filosofia que acha que aquilo é certo, que a Bíblia diz assim, tal. Se você for ver de Gênesis a Apocalipse, Deus quer que o povo ande em conjunto. Igreja é conjunto, é assembleia, é unidade. É tribo. Amém?
Onde que eu parei? Israel é levado em cativeiro. Em 2 Reis 3:2 encontra-se o segredo da queda do povo judeu. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, desde sempre. As figuras atuantes e influentes daquela época foram os profetas Elias e Eliseu. Elias era a força de Israel. Jezabel e Acabe haviam intimidado o povo, levando-o à submissão. Elias, porém, resistiu. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, ficou firme como uma rocha diante das fraquezas de Israel. Elias foi o campeão do Altíssimo, ele trouxe Deus ao povo, foi o pastor evangelista daqueles dias. Agora, você imagina, se Elias esmorecesse, coisa de profeta, irmão, profeta não pode ser frouxo, não pode chorar, pode, mas tem que ser firme. Profeta frouxo não consegue conduzir o povo. Não consegue. Jeroboão, o primeiro rei, escolheu-se quem? Eu já li isso aqui. Claro que são. Aqui vai falar da dinastia. Vou pegar aqui. Aqui ainda está falando da dinastia do Reino do Norte. E aí fala aqui. Da dinastia de Onri, de Jeú. E Jeú aqui, após ter sido ungido rei, atuou furiosamente. Deus ordenou que ele ferisse a casa de Acabe. E Jeú assim fez, matou o rei Jorão, a rainha Jezabel e os da linhagem de Acabe. Ele tentou fazer cessar o culto a Baal, todavia suas ações intempestivas não conduziram o povo a nenhuma modificação espiritual mais profunda. Seu reinado de 41 anos foi o mais próspero do reino de Israel. Ele expandiu o reino, reforçou o poderio militar e a sua bem-sucedida política econômica fez sua nação viver dias de muito progresso material. Aqui no Reino do Norte, tá? Mas no Reino do Norte, tanto a dinastia... Eram várias dinastias, tá? Várias famílias ali, era um golpe de Estado, entrava uma família e vinha outra e destituía. Então, viveram sempre assim, um querendo tomar o lugar do outro, né? Mas sempre foram reis que não agregaram nada de bom ao povo, principalmente na questão espiritual. A questão espiritual era em último lugar. Eles não conseguiram trazer o povo a Deus, nenhum deles. Todos foram corruptos, todos foram ruins. Ao contrário do reinado do sul, né? Benjamim e Judá. O primeiro tempo, quando as tribos do norte haviam coroado Jeroboão como seu rei, Roboão voltou a Jerusalém como rei sobre Judá. O reino de Saul, em dimensões e em população, era consideravelmente menor que Israel, mas possuía 3 vantagens importantes. Tinha uma dinastia firme, né, como a gente falou, manteve-se ali uma família só. Tinha uma capital consolidada, que era o quê? Era onde? Qual era a capital consolidada do Reino do Sul? Jerusalém. E um santuário. Um santuário que tinha sido construído por quem? Quem construiu esse santuário?
onde a mulher samaritana perguntou para Jesus: a gente adora no santuário, no templo, ou a gente adora no monte? Quem construiu esse santuário? Uma pergunta, agora é minha pergunta. Tá. A divisão do reino, né? O povo tinha até uma justificativa para ocupar impostos, né? Então era até justo as suas reivindicações do norte, né? Do norte. Se a gente vê aqui no contexto que o reino do norte nunca se manteve uma linhagem, sempre teve alguém, né? Golpe, e o sul, que era, como é que pode dizer assim, que aceitou aquela, né, impostos, né? Sempre teve uma constância na sua constância. Por quê? Primeiro, eram reinos, primeiro que tinham um propósito de Deus, e Deus já via dentro desse propósito que aquele povo das 10 tribos já estava mais corrompido do que o povo das 2 tribos. Em segundo lugar, é mais fácil de se administrar 2 tribos do que 10. Por conta do quê? Ciúmes. Existia ciúmes entre as tribos. Entende? Então, por conta da apostasia de Salomão e trazendo todo aquele paganismo diante do povo, acabou que o quê? Que o reinado do norte, como era um povo maior, eles começaram a querer meio que disputar, entendeu? E no lado sul tinham 2 tribos. Então eu acredito que tenha sido isso. A apostila fala do ciúme, né, entre as tribos. O que é justo para nós não é justo para Deus, debaixo de uma ordem, né? Aí o povo não estou achando justo como você posso. Aí para mim, né, não é justo. Aí a rebelião, aí eu separo o reino, né? Eu acho. Foi. Justiça aí que é do homem, né? Então, tudo começou com o quê? Com o pecado. Pecado da apostasia. Tudo começou com isso. Quando o povo parou de temer a Deus, aí não pode vir rebelião, eu posso concordar, discordar, fazer. Não existe mais temor, não existe mais obediência. Entendeu? Então aí foi quando o reino se dividiu. Como eu falei, onde tem pecado, onde tem apostasia, com certeza vai ter divisão. Tá? Muitas vezes parecia que Judá ficava em segundo plano, obscurecida pelo reino do norte, maior e mais poderoso. Roboão e os reis que vieram logo após ele esforçaram-se para manter a autonomia frente ao reino do norte. Construiu várias cidades fortificadas para a defesa do seu reino. Aqui a gente vê claramente, né, que como o reino de Judá, o reino do sul, né, tinha uma promessa. Presta atenção, a promessa é maior do que o poder da terra. Calma, tá ansioso? Eu às vezes esqueço. Mas a promessa, ela é maior do que o poder da terra. Então, Deus, ele sempre trabalha o quê? Ele trabalha no menor para glorificar o nome dele. E foi isso que aconteceu aqui. Tinham só 2 tribos, um reino menor, mas com certeza a busca deles era diferenciada. E a promessa estava sobre eles. Então a promessa foi maior. A promessa de Judá, a promessa do reino do sul, foi maior do que a promessa que estava no reino do norte. Tá? Ofuscado por Israel. Nos primeiros 60 anos do reino dividido, houve tensão e hostilidade entre os 2 reinos quando Onri assumiu o poder de Israel. Fez o possível para melhorar as relações com o reino vizinho. O rei Acabe de Israel fez aliança com o rei Josafá de Judá. E a filha de Acabe, a princesa Atalia, casou-se com Jeroão, filho e sucessor de Josafá. Iniciou-se um período em que Judá dependeu grandemente de Israel
tanto no terreno político como no religioso. Depois vieram a ameaça dos assírios. O reino do norte e a Síria uniram-se contra o reino de Judá, pressionaram-no para que fizesse juntamente com eles aliança contra a Síria. O rei de Judá, Acaz, não só recusou essa aliança, como procurou auxílio da Síria, ignorando as advertências do profeta Isaías. Então, no Reino do Sul, como eu havia dito aqui, deixa eu pegar aqui. Tiveram 20 reis. Meu Deus. Tiveram 20 reis, sendo o primeiro Roboão. Vocês querem anotar? Eu vou falar do Reino do Norte, que tiveram 19, todos foram ruins. Jeroboão, Nabade, Baasa, Elá, Jeroboão, Nabade, Baasa, Elá, Zinri, Onri. Quer que eu soletre? Z-I-M-R-I. Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar no grupo. É melhor. Aí, os 19 foram ruins, certo? Os 19 que foram ruins foram do reino do norte. E no reino do sul tiveram 20 reis. Os melhorzinhos foi Asa, Josafá, Jotão, Ezequias, Josias e Zedequias. Foram os melhorzinhos, tá? E aí, como eu estava falando, foi Jeorão, que foi filho de Josafá, que casou com Atalia. Aí depois, quando o filho dela morreu, ela matou os netos e sobrou Joás. Só não matou Joás, que depois foi sucessor dela, tá? Ela matou os netos para pegar o reinado, então ela também reinou. Foi a mãe de Acasias. Cadê? Esse Asa aí, essa guerra que você falou do Asa, do Baasa, no caso dos utensílios de ouro, no caso das riquezas. Então, foi Baasa do Reino do Norte. Isso. Bom, em sequência vai estar falando sobre isso, sobre os reinados, né? E aí vai estar destacando aqui Ezequias, que foi um rei bom, né? Josias, também, que foi um bom rei. E aí vai estar falando de algumas atividades aqui que foram dissertadas aqui. E aí a gente vai depois para 1ª e 2ª Crônicas, que é esse 1ª e 2ª Crônicas. Deixa eu ver aqui. É bem pouquinho, vai dar para mim emendar. Eu vou tentar terminar na próxima aula, tá? Vou fazer um resumão, vou tentar. E aí o que você vai fazer? Você vai ler a apostila. Hoje eu tentei seguir um pouco a apostila, né? Mas eu gosto mais de não usar, mas aí eu acho que atrapalha um pouco vocês em relação ao questionário, essas coisas. Mas enfim, vocês leiam a apostila, leiam os capítulos, tá? Alguém aqui já tá trabalhando aí o seminário? Isso, já coloquei lá. Quem não viu? Quem não viu a matéria?
Eu já coloquei lá, vai ser apresentado dia 25, tá? Então, na próxima aula já vou terminar essa apostila e aí a gente vai começar a trabalhar a prova. Vocês têm alguma dúvida? Explica de novo como vai funcionar o seminário, porque tem pessoas que mandaram mensagem perguntando. Tá, ó, o seminário é assim. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa escrita? Não, a não ser que seja uma colinha para você, tá? Preciso fazer alguma coisa escrita? Não, você não precisa fazer nada escrito. Qual é a intenção do seminário? É você desenvolver uma linguística, tá? É você desenvolver o fato de transmitir aquilo que você entendeu, tá? Então, vai ser dividido aí, foi dividido os grupos, aí você vai estudar aquele capítulo que foi colocado ali, aquela lição da apostila que foi colocado ali, o que você entendeu, você vai tirar os tópicos mais importantes que você acha que é válido transmitir, aquilo que você entendeu, aquilo que você acha mais razoável de estar transmitindo, e você vai apresentar. Eu estava pensando da gente chegar às 8, para a gente não sair muito tarde. Por quê? Se a gente tiver 3 horas, são 6 grupos, se a gente tiver 3 horas de EBD, de tempo, a gente vai ter meia hora para cada grupo. Aí eu acho que é razoável. O que vocês acham? Dia 25, então, a gente vem às 8. Tá bom? Aí eu vou pedir para alguém fazer café. Amém? Ou então a gente toma café mais cedo. Então é isso. Alguém tem mais alguma dúvida a respeito do núcleo, do seminário? Aí vocês decidem. Vocês que decidem. Claro, é isso que eu ia falar, porque parece que a pergunta que me fizeram, né? Essa pergunta. Olha, provavelmente seja 1 até 2 que vai apresentar. Isso. Mas aí vai depois cada um do grupo. Pode ser 3 pessoas. Ó, um entra com introdução, o outro faz